Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Que maravilha podermos estar aqui juntos no nosso lugar, que é a casa do nosso Pai. Que maravilha podermos compartilhar da palavra de Deus, podermos ouvir da palavra de Deus. Isso é para o nosso crescimento, para o nosso convívio. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui na igreja, você que está nos acompanhando aí de casa, no seu celular, você que está na TV da sua casa, você que está assistindo em algum momento esse programa, que não hoje, mas em outro dia. Essa é a vantagem da internet. Seja muito bem-vindo. Me coube apresentar nesta noite agora o nosso convidado especial. Ele veio lá da cidade de Tatuí, em São Paulo. Ele é jornalista, é pastor, é editor da Casa Publicadora Brasileira, trabalha como editor da revista Vida e Saúde, como editor também da Lição Jovem, para quem não sabe, e é um grande amigo, uma pessoa muito querida para mim. Eu quero chamar aqui o pastor Michelson Borges. Quero estender as boas-vindas em nome aqui da Igreja do Marco, em nome do estado do Pará. Eu disse para ele assim: o Michelson, o paraense, ele gosta de receber as pessoas bem, é um prazer para nós. Sinta-se bem-vindo. Amigo, sinta-se em casa, a igreja é sua, com você a palavra. Boa noite, feliz sábado a todos aqui da igreja, também aos amigos que estão acompanhando aí pela internet. Olha, já fazia uns bons anos que eu não vinha aqui à Igreja do Marco. Belém já estive algumas vezes, mas nessa igreja já faz um tempinho, e para mim é uma alegria poder estar aqui de volta. Eu só acho estranho porque eu mudei bastante nesses anos, né? Mas o Quarteto Ômega está jovem ainda, né? Eu vou lembrar ainda até o fim dessa programação da música que eu ouvia muitas vezes num CD com a capa assim meio azulada, antigo, né? Então, eu preciso lembrar do nome da música, que eu acho linda demais, eu vou lembrar. E depois, se possível, né, se quem sabe vocês pudessem cantar, hoje ou amanhã, não sei como é que vai ser a programação. Obrigado, irmão. Deus seja louvado pelo ministério de vocês, né, por esta igreja, pela acolhida também. O Dr. Nieck, ele falou a verdade, né, quando disse que a gente é bem acolhido aqui, sempre é mesmo, né? Cheguei no fim da manhã, e estamos juntos ali desde então, trocando ideias, conversando. É um amigo de longa data, e para mim é bom estar com vocês e com um amigo, com a família dele, para este fim de semana especial. O tema geral que eu escolhi foi e é identidade, né? Identidade. E para falar de identidade, nós temos que começar das origens, né? Lá da origem, quando nossa identidade começou a ser formada, quem somos nós? E eu falo aqui como igreja, né? Quem somos nós como igreja? Como foi a formação dessa igreja? De manhã, nos 2 cultos, o tema será mais voltado para escatologia, eventos finais. O título é O Papado, o Protestantismo Apostatado e a Grande Convergência. Eu não perderia. Preparei com muito carinho essa palestra, que vou apresentar na parte clara de hoje. Tecnicamente é assim, né? E à tarde, o tema é a identidade do homem cristão no tempo do fim. Mas já me disseram que é para todo mundo, não é só para homens. Então, tudo bem. Eu pensei nos homens quando preparei, mas acho que as mães que criam os homens, né, também podem vir, com certeza. As avós que aconselham os homens, né? As esposas que estão ali junto com os homens. Então é para todo mundo, pronto, está liberado. Então à tarde o tema será a identidade do homem cristão no tempo do fim. Combinado assim? Que Deus nos abençoe, né? Neste sábado gostoso, possamos ter momentos aqui de enriquecimento espiritual. E de novo, você que está acompanhando em casa, no seu carro, não sei onde você está agora, que o Espírito Santo esteja com você também, os santos anjos também. Acompanhe conosco aqui no canal da igreja. Eu creio que será uma bênção para todos. Vou fazer um teste aqui com vocês. Estão vendo aí na tela, no seu computador também, no seu tablet, no seu celular, e vocês aqui na igreja estão vendo aí pelo menos 7
pioneiros da nossa igreja. Começando da esquerda para a direita. Quem é o primeiro ali? Guilherme Miller. Parabéns. Primeiro ponto já marcaram aí. Do lado dele, quem é? Quem foi? Joseph Bates, o Capitão Bates, né? Aí ficou fácil, né? Do lado dele, né? Ellen White, acho que é das mais famosas dos pioneiros aí, né? Do lado dela, agora começou a complicar, né? Vou dar uma pista. Os próximos ali são do Brasil. Ficou mais fácil? Quem é aquele senhor ali? Alguém arrisca? Adolfo Hort. Do lado dele, um casal especial também. Eu vou dar uma pista. Aquele senhor que está ali sentado, barba grande, foi o primeiro guardador do sábado no Brasil, convertido pela mensagem adventista, em páginas de revistas e depois por um livro. Alguém sabe o nome dele? É um Guilherme, tem 3 Guilhermes. Eu estou escrevendo um livro sobre os 3 Guilhermes. Guilherme Miller, Guilherme esse aí e Guilherme Stein. Bells. Bom, eu vi alguns aqui dizendo Guilherme Bells, primeiro guardador do sábado. Não guardador do sábado porque já havia judeus no Brasil, né? Convertido pela mensagem impressa adventista. E por último, já dei uma pista. Guilherme Stein Jr., que para mim é o nosso John Andrews. Lembram quem foi John Andrews? Primeiro missionário adventista enviado para a Europa, oficialmente pela igreja. Ele sabia o Novo Testamento de memória e boas partes do Antigo Testamento. Era um gênio. E eu comparo o Guilherme Stein, depois eu vou falar um pouquinho dele, com o próprio John Andrews, né? Era um gênio também. Vamos lá, eu quero convidá-los então a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 7. Vamos ler aí na sua versão, na minha aqui também, que é a Nova Almeida atualizada, e depois na tela eu vou ler de novo ali o texto na Bíblia linguagem de hoje. Na Nova Almeida atualizada diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Na linguagem de hoje fica assim, lembrem-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Então o que eu farei essa noite aqui é dar atenção a um conselho paulino, de nós pensarmos, relembrarmos a vida e como morreram os nossos pioneiros, nossos primeiros líderes espirituais. Eu escrevi um livro, foi publicado no ano 2000, e depois relançado, atualizado, faz acho que 2 anos, talvez menos, é A Chegada do Adventismo ao Brasil. E eu visitei vários lugares, conversei com descendentes de pioneiros, pesquisei museus, mergulhei nas publicações históricas da igreja. Se você me perguntasse, desses lugares que você visitou, qual ou quais marcaram mais a sua vida? Estranhamente eu lhe diria que foram 3 cemitérios. 3 cemitérios. O adventista tem uma relação diferente com os cemitérios, né? Ainda mais quando são cemitérios de pioneiros. É um local de esperança, é diferente. O primeiro foi naturalmente o de Battle Creek, onde estão ali a família White e outros pioneiros sepultados. O segundo foi o cemitério dos pioneiros, lá em Rolante, Rio Grande do Sul, uma região também de pioneiros. E o terceiro cemitério foi de Gaspar Alto, lá do meu estado natal, Santa Catarina, onde está enterrado Guilherme Bells e outros pioneiros mais, inclusive um ascendente da Ingrid, que é o pastor Gustavo Storck. Está lá sepultado do lado do pioneiro Guilherme Bells. Estive lá recentemente em agosto com um grupo de irmãos ali fazendo uma visita histórica a esses lugares.
por que me chamaram a atenção? Especialmente esses 2 cemitérios no Brasil. Quando você visita um cemitério desses pequenos, paroquiais, geralmente a configuração é assim, tem um corredor central, mais ou menos como aqui na igreja, e os túmulos de cada lado do corredor estão alinhados para o centro, para o corredor. Então é assim, a cabeça do túmulo está para lá, os pés para o corredor. Do lado de cá, a cabeça do túmulo está para lá, os pés dos túmulos para cá, para o corredor. Mas tanto lá em Rolante quanto em Gaspar Alto, os túmulos estão todos voltados para uma mesma direção. De modo que os túmulos de cá estão com os pés para o corredor e os de lá estão com os pés para o outro lado. Eu achei aquilo curioso e eu perguntei para o meu guia, para os que estavam me guiando nessa pesquisa, nessa visita, por que aqui os túmulos estão voltados para uma única direção? Não para o centro, do corredorzinho central. Aí lá no Rio Grande do Sul, o guia me perguntou assim, você sabe que direção é aquela? Eu estava sem bússola comigo, não estava bem orientado naquela região. Eu falei, não sei, lá está o Oriente. Na hora me vieram à mente alguns textos, bíblicos de Ellen White, como por exemplo, aquele do grande conflito, que diz, surge logo no Oriente uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e à medida que se aproxima, ela se torna grande, brilhante, radiante, é a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados, virados na direção de onde Jesus voltará. Achei tão bonito isso. Mas não é tão fácil levantar de costas, vira e já está vendo Jesus? Ok, é algo simples, na ressurreição você se virar, mas eles queriam que mesmo na morte testemunhassem da fé que os manteve enquanto vivos. E eu achei isso muito bonito. E eu aí volto para o texto, Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Creram até o fim, e pediram para ser sepultados de uma forma que pudessem expressar isso para todo mundo, inclusive eu, décadas depois, ao visitar aquele cemitério. Muito bonito, Então esses lugares me marcaram. Eu até pedi para, se eu morrer antes da volta de Jesus, arranjar uma vaguinha lá no cemitério de Gaspar Alto. Não sei se vai dar certo isso, mas eu dei uma dica lá para eles, Quero conhecer esses pioneiros, vai ser um local de festa ali, Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja o seguinte, a história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços. Eu fico feliz que tem crianças aqui. Então, essa história é para vocês. Estamos passando adiante o legado, a nossa identidade. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Esse aqui é um clássico, de Ellen White. E diz assim, ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos o quê? A maneira em que o Senhor nos tem guiado e o seu ensino em nossa história passada. Tem tantos problemas assolando a igreja, tantas ideologias ameaçando a fé, dos jovens especialmente, a igreja vai afundar. Você crê nos profetas de Deus ou não? O que a profetisa diz nesse texto? Não precisamos ter medo do futuro, a menos que esqueçamos de quem nós somos, da nossa identidade, do porquê estamos aqui. Se nós esquecermos isso, aí corremos o risco de pensar que somos apenas uma igreja a mais, e fadada talvez à extinção, como algumas estão se extinguindo. Mas se lembrarmos que somos um movimento profético, com um DNA profético, uma missão específica, nós avançaremos até o fim. É um pé no passado e o olhar do futuro, enquanto avançamos no presente,
Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos e por que estamos aqui. Wernher von Braun, o inventor dos foguetes que levaram os americanos à Lua, disse uma frase bem interessante: pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Eu vou repetir: pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Nós não somos daqui, nós estamos aqui em missão, estamos aqui como peregrinos, e não podemos esquecer da nossa identidade, certo? E já que é importante falar da história deles, como diz Ellen White, já que é importante falar e lembrar dos pioneiros, como diz o apóstolo Paulo, vamos começar pelo começo. Guilherme Miller. Tive o privilégio de visitar novamente a fazenda do Miller, lá no estado de Nova York, e gravamos ali, o pastor Eleazar e eu, um documentário. Está disponível no meu canal, se você ainda não assistiu, é só procurar lá Guilherme Miller, alguma coisa assim, você vai encontrar esse documentário de uns 40 minutos mais ou menos. Foi uma bênção, porque naquele dia não tinha ninguém na fazenda, e um irmão lá da igreja do pastor Eleazar tem um drone, e ele fez umas imagens maravilhosas ali. A Rocha da Ascensão, onde mileritas estavam aguardando Jesus voltar, estava ali só para nós. Fizemos uma oração ali. De novo eu me emocionei, tirei uma foto com um grande conflito em cima daquela rocha, postei nas minhas redes sociais. É emocionante. Tanto mais quando você conhece a história desse Batista, que por um tempo foi deísta, quase descreu de Deus. Ele foi para a guerra contra a Inglaterra, e nessa batalha, como capitão, era um homem muito respeitado. Um grupo de amigos ali da região onde ele morava, só aceitou ir para a guerra se fosse com ele como líder. Então ele se torna capitão de uma tropa ali do exército americano. Uma bomba explode a poucos metros dele, e ele sai daquilo ileso. E como acontece frequentemente, né, pessoas que voltam da guerra, ou voltam crendo ou descrendo, né, mexe com a pessoa. Ele voltou com a sua convicção de deísta, de alguém que acha que Deus não se envolve na vida humana. Ele voltou com essa convicção abalada, e decide então estudar a Bíblia. Mas como um bom cético, eu vou ler por mim mesmo, e não vou avançar, dizia Miller, enquanto eu não conseguir harmonizar todos os textos, texto após texto. E ele fez isso. E ao estudar, começando lá por Gênesis e avançando, somente usando uma concordância, ele se deparou com um verso que mudou a vida dele e abalou a história, especialmente nos Estados Unidos. Daniel 8,14. E você conhece muito bem, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Naquele tempo eles entenderam erradamente que o santuário seria a terra, e que a purificação da terra seria a volta de Jesus, para consumir com fogo, né? E recriar o planeta, enfim. A data estava correta, os cálculos estavam corretos, mas o evento, eles compreenderam de forma equivocada. Miller, veja, faltava pouco tempo para Jesus voltar, na compreensão dele. Pouco mais de 20 anos. Ele ia ficar calado? Deixar as pessoas sem saber disso? Mas ele tinha medo de entregar uma mensagem tão poderosa. E ele então fez um trato com Deus e tentou escapar. Essa é a casa dele, né? Até hoje pertence à igreja ali, é um museu, né? Um local histórico. É um local muito bonito, muito inspirador. E ele então faz, aqui tem uma foto interna para vocês terem uma ideia do quarto dele, né? É interessante que lá está o PowerPoint da época, né? Eles usavam, cartaz com a estátua, com as bestas de Daniel ali, né? Nas conferências. Isso aqui foi um amigo de Miller que produziu. E aqui estão duas réplicas, né? Duas cópias, não são as originais, mas da Bíblia que ele usou, e a concordância de Cruden. Esse é o quarto de Miller, tal e qual. Esta cadeira foi usada por ele. Eu gravei aqui, sentado sobre essa cadeira, o vídeo. Mais para cá está a cama, né? No quarto ali. E Ellen White diz que anjos de Deus visitavam Miller enquanto nesse local ele estudava a palavra de Deus.
E ele então, não querendo pregar, mais ou menos como Moisés, usando desculpas, né? Ele faz um trato com Deus. Olha, era domingo de manhã cedo. Se alguém vier aqui hoje, bater a minha porta e me convidar, eu vou pregar. Ele achou assim, impossível, né? Gente, isso aqui até hoje, esse local é lá no meio do mato, é isolado, até hoje. Então ele pensou, dei um checkmate em Deus. Deu meia hora, alguém bate a porta. Era o sobrinho dele. E o sobrinho diz: tio Miller, papai pediu para eu vir aqui convidar o senhor para pregar na igreja dele hoje à noite sobre esses assuntos que o senhor está estudando aí na Bíblia. E agora? Ali, à direita da casa, tem um bosque. Miller correu para lá e se ajoelhou chorando, dizendo: não posso, eu não consigo, eu não quero pregar. Porém, ele pensou, como capitão do exército, eu tinha a minha palavra, eu era fiel ao meu país, vou ser menos ao meu Deus? Então ele volta para casa e diz para o sobrinho: pode avisar seu pai que eu vou pregar. Sabe o que é mais impressionante, irmãos? Você não faz aquele trajeto em meia hora, leva muito mais tempo. Então, enquanto Miller orava, a oração já estava sendo atendida, né? Já tinha sido atendida por Deus. Deus já tinha preparado tudo para que essa mensagem pudesse começar a ser pregada ali. Para você ter uma ideia, segundo a revista Seleções, a população dos Estados Unidos no século XIX, ali, meados do século XIX, era de mais ou menos 17 milhões. Cerca de 1 milhão de pessoas foram alcançadas com a mensagem millerita. Não foi coisa pequena. Isso ficou marcado na história americana como um grande reavivamento espiritual em várias igrejas. Mas aí ocorre o desapontamento e há um peneiramento, né? E só aqueles que eram realmente, que queriam entender pela Bíblia, ficaram ali fiéis, buscando de Deus a resposta, e a resposta veio, né? Hiram Edson teve aquela compreensão enquanto passava pelo milharal. Nós fizemos um vídeo lá também, pastor Eleazar e eu, está no meu canal, no milharal, ali onde Hiram Edson e seu amigo caminharam naquela manhã do dia 23 de outubro, um dia após o desapontamento. Outra figura importante em nossa história é a senhora Rachel Oakes. Lembram quem foi essa senhora? Qual foi a contribuição dela para o adventismo? O sábado. A Rachel Oakes era uma batista do sétimo dia. Ela se mudou para a cidadezinha de Washington, não a capital, né? Lá tem várias cidades com o mesmo nome, né? Em estados diferentes. Ali em New Hampshire. A senhora Oakes, assistindo a uma pregação do pastor Frederick Wheeler, uma santa ceia inclusive, ele prega sobre os 10 mandamentos na Bíblia. Mas quando vai falar sobre o quarto, ele fala do domingo. E a Rachel, que era sabatista, no fim do culto, respeitosamente procura o pastor e diz: pastor, gostei de tudo, mas tem um ponto com o qual não posso concordar. E ela então expõe para ele, né? O sábado na Bíblia é o dia do Senhor, não o domingo. E o pastor Frederick acolhe isso, aceita. Ele estuda a Bíblia com ela e se torna um sabatista. E em pouco tempo toda essa igreja, essa pequena igreja, aceita a mensagem do sábado. E se torna a primeira congregação millerita a guardar o sábado. Joseph Bates, capitão Bates, um homem sincero, um homem que levava a sério a palavra de Deus, ficou sabendo disso. Então ele pega um avião, ele embarca em seu automóvel automático, ele vai de carroça, 300 quilômetros, da casa dele em Fairhaven, lá em Massachusetts, e vai para New Hampshire, viaja 300 quilômetros para saber que história é essa de sábado. Você faria isso em busca da verdade?
Quanto valor você dá à palavra de Deus e à verdade de Deus? Ele foi para lá, passou o fim de semana com o pastor Frederick Wheeler, estudando a Bíblia, e volta para casa, convencido de que o sábado é o dia do Senhor. Aí tem toda aquela cena, né? Não vai dar tempo de contar tudo aqui. Também tenho no meu canal um vídeo lá na cidade do Miller, gravei isso alguns anos atrás. Você pode procurar por Guilherme Miller, você vai encontrar esse vídeo, ali eu conto em detalhes. Ele está passando por uma ponte, voltando de Washington, e aí um amigo pergunta: Capitão Bates, ele que era um homem muito bem informado, né? Capitão Bates, quais são as novidades, quais são as novas, quais são as notícias? E ele fala: as novas são que o sábado é o dia do Senhor. E ele sai pregando para a cidade inteira. História linda. Capitão Bates recebe um sonho de Deus, e Deus fala: vá para Battle Creek pregar essa mensagem. Gente, aí já são 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros de Fairhaven para Battle Creek, em Michigan. E ele pega o avião, não tinha avião, ele vai de carroça, cavalo, não sei como é que foi, mas não foi fácil. E vai para Battle Creek. Chegando ali, Deus mandou que ele fosse pregar ali. Mas por onde começar? Ele vai até o posto do correio e pergunta lá para o pessoal: quem é o homem mais honesto dessa cidade? Olha, se há alguém honesto aqui, é o senhor David Hewitt. Ele é um homem honesto. Ok, qual é o endereço? Ele põe no Waze, ele vai atrás da casa do David Hewitt, bate a porta, era de manhã cedo, eles estavam ali preparados para tomar o desjejum, e Miller diz: eu tenho uma mensagem de Deus para você, entre. E ele estuda a Bíblia com aquela família, e todos aceitam o sábado como o dia do Senhor. Você viajaria 1.500 quilômetros a cavalo ou de carroça para levar uma mensagem de Deus? Vocês estão percebendo quanta coisa podemos aprender desses homens, dessas mulheres, lá de trás, do passado? Com tão pouco faziam tanto para Deus. Só para você ter uma curiosidade, foi esse senhor, David Hewitt, que deu o nome para a nossa igreja. Após o desapontamento, alguns anos depois, eles entenderam que tinham que se organizar e precisavam ter um nome. Ainda eram só adventistas ou milleritas, né? Ex-milleritas. Aí numa reunião, o senhor Hewitt levanta a mão e diz: que tal, que alguns sugeriram Igreja de Deus, era muito vago, não estava dando certo. Aí ele levantou a mão: que tal Adventistas do sétimo dia? Depois Ellen White falou ainda, né, que esse nome expressa a nossa fé. Ele resume tudo. É o povo que aguarda a volta de Jesus, continua crendo que no tempo certo Jesus voltará, e é um povo criacionista que guarda o sábado, o sétimo dia. Nome perfeito, né? A nossa identidade estava sendo forjada nesses momentos por esses homens e essas mulheres de fé, de convicção, de coragem, né? Ellen White, se podemos colocar assim, os três principais fundadores do movimento adventista são Capitão Bates, Tiago e Ellen White. Esse tripé é ali o mais destacado, né? O mais forte, né? Ellen White, uma mulher que foi usada por Deus a partir dos 17 anos, uma adolescente, para, com visões de Deus, confortar, unir, incentivar o povo do advento. Impediu o esfacelamento, que seria natural, porque tinha batistas, tinha metodistas, tinha pessoal da Conexão Cristã, de várias igrejas, várias crenças ali misturadas, e era preciso criar uma coesão doutrinária, com base no estudo bíblico, e também nas orientações que vinham depois, né, a partir dos sonhos e visões que Deus concedeu a ela. Olha que texto lindo e emocionante esse aqui, escrito por Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 1. Muitos do nosso povo não conheceram, não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces da nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Hiram Edson
e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Maratona de Bíblia, né? Quantos aqui já fizeram isso? Você já dedicou uma vigília de uma noite para estudar a palavra de Deus, entendê-la corretamente para ensinar aos outros? Eu fico meio envergonhado quando eu leio textos como esse, porque às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, né? E a palavra de Deus fica ali meio esquecida, né? Que não seja assim. Imitemos a fé que eles tinham. Vamos também dar valor à palavra de Deus, não só para entendermos e ficarmos felizes com isso, mas para explicar. Olha o que eles faziam, para estar preparados para ensiná-la com poder, para pregar a palavra corretamente. Que nós possamos ter esse mesmo espírito, né? Maratonar a Bíblia, dedicar tempo de qualidade para a palavra de Deus. Avancemos aqui na nossa história dos pioneiros. Aí está o livro, né? E agora então eu vou começar a contar a história brevemente, é só umas pinceladas aqui para vocês. A história está detalhada em meu livro, que inicialmente foi o meu TCC de jornalismo, lá na Federal de Santa Catarina. E por que eu gosto de contar isso? Porque você pode dedicar o seu TCC para Deus. Eu precisava me formar em jornalismo, mas eu não queria apenas fazer um trabalho para pegar o canudo e ter uma profissão. Eu queria que o meu trabalho pudesse de alguma forma louvar a Deus e ser uma bênção para a igreja. E quando eu descobri que não havia nenhum livro ainda, havia histórias esparsas, né? De um pioneiro, de outro, biografias, mas não havia ainda um livro que agrupasse tudo e contasse desde os primórdios, né? A história a chegada pelo menos, do Adventismo ao Brasil. Como eu estava lá perto, né? Do berço mesmo, Itajaí, Gaspar Alto, Brusque, aquela região, eu pensei, por que não fazer isso então? Uma reportagem, um livro-reportagem sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. Graças a Deus me formei com nota 10, e isso me deixou feliz porque no curso de jornalismo de uma federal, muita gente começou a conhecer a história da igreja, meus professores, orientadores, colegas também, e posteriormente, quando eu fui chamado para a CPB, o livro foi publicado, e ali está a capa, a primeira capa, né, a primeira edição, e a atual do lado. É um livro que me deixou muito feliz ter escrito. E eu agradeço a Deus, porque o meu adventismo passou a ser outro, a partir do momento que comecei a conhecer essas histórias. Eu era recém-convertido ainda, eu tinha 4 anos de batizado na época. E foi maravilhoso conhecer essa história e conhecer a minha identidade. Por isso que eu recomendo a todos, conheçam a história. Vocês aqui no norte têm uma história maravilhosa. Léo Halliwell e tantos outros, né? Que dedicaram a vida aqui nessas águas, nessas terras enormes. Eles também não tinham avião, eles também não tinham carro, né? Tinham barcos e pernas, e fizeram tanto, né? Hoje, se a gente senta aqui nesses bancos confortáveis, se temos essa estrutura maravilhosa, um hospital fantástico aqui, é porque homens e mulheres derramaram lágrimas, suor e até sangue, muitas vezes. Nós temos que honrar esse legado, né? Vamos ver alguns nomes lá dos primórdios. Primeiro, deixa eu mostrar aqui uma foto da época, né? Início da década de 1880, esse é o Porto de Itajaí, é o porto que recebeu pela primeira vez no Brasil as publicações que começariam a transformar vidas, né? Fica lá em Santa Catarina. Essa é uma foto de 1900, portanto é mais ou menos assim que ele era na época. Barcos a vapor,
alguns à vela ainda. As travessias dos imigrantes da Europa para o Brasil era uma aventura mais perigosa do que ir à Lua, na época. Muita gente morria nessas travessias pelo oceano. Enfim, um jovem alemão se envolve numa briga lá na vila de Brusque, uma colônia alemã ali em Santa Catarina, e aparentemente ele mata o seu oponente. Com medo de ser preso ou vingado pela família, ele foge para o porto de Itajaí. Então um trajeto ali que hoje dá meia hora, mas pela mata ele deve ter levado uma semana, caminhando pela mata escondido. A intenção era embarcar no navio como clandestino e voltar para a Alemanha, fugir do Brasil. Ele embarca de fato num desses navios, possivelmente numa escala na Inglaterra. Ele conhece alguns missionários que lhe pedem o endereço de alguém no Brasil que teria interesse em receber literatura adventista, cristã. Ele fornece o endereço do padrasto e alguns meses depois o padrasto recebe uma caixa, um pacote que é aberto nessa casa comercial que até hoje está lá em Brusque, né? Que pertencia à família Hort. Lembra do Hort que eu acabei de falar há pouco aí? Adolfo Hort. Quando chega aquele pacote com o selo dos Estados Unidos, Battle Creek, o pessoal fica curioso, né? Não é todo dia que chegava um pacote, né, dos Estados Unidos. Chamam o Davi Hort, o padrasto do rapaz que fugiu. Ele vai até ali, achou estranho aquilo porque não tinha encomendado nada. E se for uma pegadinha, uma cilada, pessoal, deixa de bobagem, tá? O selo está pago, abra logo. Todo mundo curioso, né? E entre os que estavam ali na casa comercial, estava um garotinho de 10 anos, chamado Adolfo Hort, curioso também para ver o que tinha dentro. Quando o Davi Hort, o Drefke, o Carlos Drefke, o padrasto, abre o pacote, havia ali 10 revistas adventistas, com inscrição de capa em alemão, Stimme der Wahrheit, quer dizer, a voz da verdade. Eles liam alemão, era a língua deles. Então, acharam interessante, ele pegou uma para si, deu outras para os que estavam ali, e as revistas continuaram chegando, de graça, em nome do Drefke, né? Livros também chegavam, e chegou o momento que o Drefke ficou preocupado, vai que mandem a conta um dia. Ele resolveu cancelar. Tira o meu nome daí, mandou uma carta lá para Review and Herald, né? Aí entra em cena um professor polonês chamado Chick Widowski. Pode mandar em meu nome. Ele recebia e distribuía por lá. Pouco tempo depois ele também cancelou. E aí uma terceira figura curiosa entra em cena. Um jovem alcoólatra chamado Dressler, que pode mandar para mim. O que o Dressler fazia? Ele ia para as vendas, casas comerciais, e vendia as revistas. Quer dizer, trocava as revistas por cachaça. Qual é o interesse dos comerciantes, vendeiros? Papel bom para embrulhar mercadoria. Eles tiravam as páginas, embrulhavam sabão, embrulhavam ali as coisas que vendiam. Os colonos iam às vendas comprar sabão, comprar temperos e voltavam para casa com a mensagem adventista. Olha como Deus trabalhou numa época que não havia comportor, não havia pastor, não havia missionário. Só tinha revistas, livros. Bells se interessou pela mensagem do sábado assim, comprando alguma coisa numa venda e chegando em casa, olha, uma página em alemão, ia ler, era um artigo falando sobre Daniel, Apocalipse, volta de Jesus. Primeiro comportor no Brasil foi um bêbado. Brincando aqui um pouco, né? Porque o Dressler era visto pelas ruas com um monte de revistas, né? Trocando, vendendo. Diz a tradição oral que de tanto que ele bebia, ele até era meio trêmulo e deixava cair pelo chão algumas revistas. As pessoas achavam e devoravam aquilo. É a língua materna. E assim a mensagem foi se espalhando. Quando os comportores de fato chegaram, já havia muitas pessoas guardando o sábado. Já havia pessoas que criam na volta de Jesus, que já não comiam certas coisas, deixavam de fazer outras coisas, porque tinham aprendido com a literatura adventista. Por isso que eu me sinto muito feliz
de já há quase 25 anos trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, porque eu sei do poder que essa mensagem tem. Por isso que eu me sinto emocionado de saber que ano que vem, daqui a poucos meses, nós vamos às ruas do mundo todo para distribuir aos milhões, talvez bilhões, o livro Grande Conflito, que converteu o Stein, por exemplo. É emocionante chegar a esse tempo. Eu queria que os pioneiros soubessem, vão saber um dia, né? Que a igreja teve condições, porque Deus possibilitou isso, de distribuir milhões de livros em todo o planeta. E nós vamos poder participar disso, viver isso, e talvez pouco depois, ver aquela nuvem lá no horizonte, né? Esse é o Guilherme Bels, a Johanna, a esposa. Lendo essas publicações, ele se converte, né, e se torna o primeiro guardador do sábado convertido a essa mensagem pela literatura adventista. Isso foi em 1890. E pouco depois vai ser batizado lá com os primeiros conversos pelo pastor Frank Westphal. Foi o primeiro pastor adventista a pisar no nosso país. Esse aí era o garotinho, não aí, né, já estava adulto, né? Mas quando o pacote foi aberto, Adolfo Hort estava lá. A história do Adolfo Hort mereceu um capítulo. Eu escrevi um capítulo sobre ele, só sobre ele, porque é muito legal, muito interessante. Quando Adolfo cresce, lá por volta dos 18 anos, já casado, ele fica sabendo que em Gaspar Alto, ele morava em Brusque, Gaspar Alto fica, é uma serra, sobe uma serra, tem um vale entre as montanhas, lá fica Gaspar Alto. Parou no tempo, então visitar esse local é bem legal, porque você respira, né, a atmosfera dos pioneiros ali. Quando ele fica sabendo que havia uma pequena igreja, uma pequena congregação em Gaspar Alto, ele tomou a decisão, alemão bravo que era, de subir com um amigo lá e quebrar tudo. E ele vai com um amigo, né, sobe, ele monta no cavalo, vão para Gaspar Alto, aí com pedras nas mãos, eles chegam ali, estava tendo culto, ele se abaixa perto de uma janela e começa a ouvir alguém falando. E de repente fala para o amigo, vamos embora. Isso mexeu comigo. Não sabemos quem estava pregando, o que estava pregando, mas sabemos que ele foi tocado por aquela mensagem. Quando chega em casa, para encurtar a história, ele começa a estudar a Bíblia por si mesmo. Ele e a esposa aceitam a mensagem do sábado, estudando a Bíblia por si mesmos. E o que eu acho de interessante, ironicamente interessante na história dele? Ele que queria destruir a igreja de Gaspar Alto, se tornou um construtor de igrejas. Aquele mais acima ali, sentado no andaime, é ele, Adolfo Hort. Construiu algumas igrejas lá por Santa Catarina. O destruidor que se tornou construtor. É a história de Saulo e Paulo, né, também, e de tantos outros que queriam destruir, mas passam a edificar. Que de perseguidores passam a ser perseguidos. É o mesmo poder transformador de Deus. Adolfo Hort, o garotinho que viu o pacote ser aberto, o jovem que queria destruir a igreja de Gaspar Alto, convertido, se tornou um construtor de igrejas, um pregador, um oficial, ocupou cargos na igreja nascente no Brasil também. Uma história realmente fantástica. E então, finalizando com ele, né, o nosso Andrews, o Guilherme Stein Jr. Esse homem poderia ter sido milionário, porque a esposa dele, a Maria Krahenbiel, seria herdeira da primeira fábrica de ferragens do Brasil, lá em São Paulo. Fabricavam carroças, arados, ferramentas. Até hoje está lá em Piracicaba, a fábrica Krahenbiel. Como o Guilherme era muito inteligente, um rapaz muito promissor, o sogro queria dar para eles a fábrica para que eles tocassem o negócio. Só que nesse momento, ele estava estudando a Bíblia e lendo em alemão um livro com a inscrição de capa Der Grosse Kampf. Alguém fala alemão aqui? Der Grosse Kampf, o grande conflito. E ele começa a ler esse livro, comprado de um comportor, e aceita a mensagem adventista. E diz para o sogro, meu sogro, muito obrigado, me sinto honrado, mas eu quero ser um missionário.
teve uma vida simples, humilde, foi o primeiro editor da Casa Publicadora Brasileira, primeiro diretor de escola adventista, Curitiba e Gaspar Alto, o primeiro um monte de coisas, tanto que no meu livro eu chamo ele de o pioneiro multifuncional. Mas o título do capítulo é o batismo do homem de pedra. Era firme como a rocha. Pedra porque Stein em alemão é pedra. O batismo do homem de pedra. Para vocês terem uma ideia do brilhantismo desse homem, essa Bíblia aqui, ó, que é um milagre, né? Hoje ela está lá em Brasília, na Sociedade Criacionista Brasileira, tem um espaço aqui em homenagem ao Guilherme, aqui está o busto dele, porque ele também é o pioneiro do criacionismo no Brasil. Em 1919 publicou um livro com o título O Sábado, em que ele defende o criacionismo assim de forma brilhante. Em 1919 ele já falava de supernovas, astronomia. Era um gênio. Esta Bíblia foi encontrada num sebo no Rio de Janeiro por um adventista do sétimo dia. Ele estava lá olhando os livros, de repente ele puxa a Bíblia, abre, uma Bíblia antiga por si só, já valiosa, uma Bíblia em grego e hebraico. Ele abre e fica assustado quando vê nela um nome assinado aqui. Consegue ler? Guilherme Stein Filho. Não é possível? Ele então dá um jeito de enviar essa Bíblia, ou entregou em mãos, não me lembro agora, para o pessoal da Sociedade Criacionista Brasileira, Dr. Rui Vieira, e está lá hoje. Qual a probabilidade de que uma Bíblia num sebo no Rio de Janeiro fosse encontrada por um adventista que conseguisse identificar o tesouro que é esse exemplar? É um milagre. E aqui está, ó, Guilherme Stein, ele era fluente no hebraico, no grego, e ele não estudou teologia no seminário, nem tinha. Ele conhecia 40 idiomas. Sabe o que é isso? E Deus usou poderosamente esse homem nos primórdios da obra adventista do sétimo dia. Abriu mão de uma carreira promissora, poderia ser rico, milionário, para dedicar a vida à missão. Finalizando aqui, irmãos, se vocês pudessem identificar uma característica marcante na vida de todos esses que eu mencionei aqui nessa noite, assim, en passant, rapidamente, o que você me diria? Uma característica que é comum a todos eles, que salta das biografias, o que você me diria? Vou dar uma pista, hein? Diga para mim. Amavam e levavam a sério a palavra de Deus. Viajavam quilômetros e quilômetros para estudar a palavra de Deus ou ensiná-la para alguém. Abriram mão de dinheiro, posições, conforto, por amor à palavra de Deus. Eu colocaria essa característica realmente: amor pela Bíblia Sagrada e seriedade para com a verdade revelada por Deus. Sabe o que é curioso, irmãos? Caminhando para o final aqui, local onde a mensagem adventista floresce, inicialmente, antes de explodir para todo o país. Nos Estados Unidos, foi na região chamada Nova Inglaterra, onde havia um berço protestante muito sólido. Até hoje lá é a região mais cheia de igrejas, né? Que mais transpira religião, protestantismo, onde o Mayflower, aquele navio com os pais peregrinos protestantes, atracou ali em Plymouth, e dali a Bíblia, né, passa a ser disseminada. Eram pessoas que já amavam a palavra de Deus, portanto o adventismo floresce numa região que já tinha um solo preparado. Lá em Santa Catarina, e também em alguns lugares como Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Teófilo Otoni, Minas Gerais, colônias alemãs, pessoas que vinham da Alemanha, da Europa, já alfabetizadas, e protestantes, que já davam valor à Bíblia, à palavra de Deus. Não foi por acaso que o adventismo floresceu nessas regiões inicialmente, para ganhar força, ganhar impulso e depois explodir Brasil afora. De lá os comportores vieram, subindo pelo Brasil,
espalhando a mensagem. E histórias lindas podem ser contadas sobre a região centro-oeste, sobre a região norte, nordeste, histórias lindas por todo esse Brasil, que começaram a partir de um grãozinho de mostarda, de páginas impressas com a mensagem de salvação e da volta de Jesus. O que Deus espera de nós hoje? Que reconheçamos esse legado e o passemos adiante. Mais uma coisa para a gente refletir e ir para casa pensando, porque eu vou desenvolver de manhã e à tarde. Ellen White escreveu em 1884 o seguinte: os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as escrituras seguindo o mesmo plano que o pai Miller adotava. Qual foi o plano, digamos assim, qual foi a hermenêutica millerita? A Bíblia por si só. Estudar seriamente a Bíblia. É começar no Gênesis e avançar até o Apocalipse, procurando entender o que Deus tem para nós. Levar a sério a Bíblia. Não permitir que ideologias venham se intrometer nesse processo. Não usar lentes externas contaminadas por filosofias estranhas para ler a Bíblia. Não, ore a Deus, peça a unção do Espírito e vá você à Bíblia perguntando: Senhor, o que tu queres me comunicar no texto sagrado? E encará-lo como sagrado, de capa a capa. Se você é um adventista de verdade, você crê na primeira crença fundamental, não é? Está lá no Isto Cremos, puxa da tua gaveta, da tua estante quando chegar em casa. O que diz a crença fundamental número 1? Nós cremos que a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, são a suprema e infalível revelação de Deus. Resumindo aqui, né? Eu creio assim. E se você é um adventista, você também crê assim. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil. Miller, mesmo sem ser um adventista do sétimo dia, foi o precursor do millerismo. Se valeu dessa hermenêutica. A Bíblia se explica a si mesma. E no comentário bíblico adventista, no Tratado de Teologia Adventista, páginas 111 e 637, eu leio o seguinte: a Igreja Adventista do sétimo dia ratifica a hermenêutica dos escritores bíblicos de Antioquia e da Reforma, rejeita o método alegórico de Alexandria e do catolicismo medieval, bem como o método crítico histórico do iluminismo racionalista e seus desdobramentos posteriores. A ênfase dos teólogos protestantes liberais sobre o evangelho social exerceu profunda influência na concepção deles de igreja. Como o diabo não consegue destruir a igreja, porque Deus a ama, ele tenta minar a força desse movimento, deturpando sua teologia, trazendo, repito, ideologias, filosofias estranhas, que retiram da palavra, ou pelo menos da mente das pessoas, o poder da palavra. A nossa hermenêutica é essa, a nossa origem é essa, a nossa identidade é essa. Vamos prosseguir com isso, né? Mensagens Escolhidas, volume 3. Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo. Ele incita as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura, um alto clamor espúrio, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. E esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Eu louvo a Deus, porque por meio das profecias Ele já apresenta para nós aquilo que iria e está acontecendo. O próprio fato de haver ventos de doutrina estranhas, né, em nosso meio, o próprio fato de se levantarem pessoas no meio do povo de Deus com ideias que
assustariam demais os pioneiros. É evidência de que Satanás sabe que o alto clamor está próximo, de que a última mensagem ao mundo vai ser dada, de que Deus vai encher de poder aqueles que estão buscando essa experiência e se colocando ao serviço, à disposição, com a chuva serôdia. Satanás pressente que alguma coisa vai acontecer. Ele tenta promover falsos revivamentos, falsos despertamentos baseados na vontade humana e não no poder de Deus. E isso é mais uma das evidências de que o fim se aproxima. Permaneçamos firmes, irmãos. Vamos nos inspirar no exemplo dos bravos pioneiros, que tinham tão pouco e fizeram tanto para Deus. Hoje temos tantos recursos, podemos fazer mais ainda. Deus nos ajude a manter nosso olhar fixo em Cristo, nossos pés no caminho certo e o nosso coração na missão. É o que Ele espera de nós. Amém.